Bem, a última dica, na verdade, é bem espinhosa, né? Que eu acho que é um dos assuntos que o pessoal que vai fazer prova do TIM tem mais medo, que é o ractismo e a oxamalácia, né? Então, o que é preciso saber sobre ractismo e oxamalácia hipofosfatêmico, que é a que mais cai na prova, né? Na verdade, eu diria que precisa saber quase tudo, tá? Mas eu sei, eu entendo e eu concordo que é difícil. Talvez seja a parte de osteometabolismo mais difícil, tanto para a vida, porque é raro, a gente vê pouco, e o que a gente vê pouco acaba criando uma certa angústia, criando uma certa insegurança, como para a prova do TIM pelo mesmo motivo, que a gente chega ali na prova do TIM, já tem uma questão de osteoporose, que é algo que a gente vê mais, já dá mais tranquilidade. Aí chega uma questão de ractismo ou de osteomalácia hipofosfatêmica, já dá aquele medo, aquele pânico, né? Então, assim, primeira coisa é saber reconhecer. Muitas vezes, esse ractismo ou osteomalácia vai aparecer como um caso clínico, né? Numa criança, vai ser uma criança que vai estar tendo fratura, aí se a criança é ractismo, vai estar tendo fratura, deformidade óssea, baixa estatura, certo? Ou seja, é um quadro bem típico do ractismo, embora possa aparecer outras doenças como a osteogênese imperfeita também. Mas no ractismo, o que vai chamar a atenção é a alteração laboratorial. Você tem uma alteração rica no laboratório. Enquanto na osteogênese imperfeita, o laboratório é todo normal. Então, isso é uma das dicas para você, na hora que está sendo apresentada uma criança com doença osteometabólica, saber diferenciar se é mais para um ractismo ou mais para uma osteogênese imperfeita, né? E no caso da causa ser hipofosfatêmica, você vai ter o fósforo baixo, minha gente. Vai estar lá, o fósforo vai estar baixo. Então, um quadro clínico, fratura, deformidade, procura o fósforo. Fósforo está baixo, isso aqui deve ser um ractismo hipofosfatêmico, certo? Então, já é uma forma de lhe ajudar. Indo para o adulto, você vai olhar a clínica também. Fratura. Aqui, você não vai ter tanta deformidade, pode ter, mas não tanto como no ractismo. E, claro, não vai ter baixa estatura, porque a osteomalácia, que é o que eu estou falando aqui, a osteomalácia é aquilo que começou pós-puberal, certo? É no indivíduo adulto. Mas o que é que você vai ter associado às fraturas, às múltiplas fraturas? Muita dor e muita fraqueza muscular. E geralmente é uma fraqueza muscular progressiva. Aquele paciente começa com uma fraqueza mais leve, vai progredindo, porque ninguém dá o diagnóstico. Geralmente o diagnóstico é atrasado mesmo. E aí o paciente chega ao ponto de não andar mais. Ficar restrito, imobilizado, né? Em cadeira de roda, em leito, né? Você olha o paciente, parece um paciente em estado terminal, né? De tão grave que esse paciente fica, né? E aí, de novo, quando você vai olhar o laboratório, tá o fósforo baixo, certo? E aí, o que as questões fazem geralmente ao apresentar o caso da osteomalácia é dizer, paciente com diagnóstico de osteoporose, estava sendo acompanhado com diagnóstico de osteoporose, né? Porque a densitometria óssea, isso é uma dica também importante, não diferencia se é osteoporose ou é osteomalácia. Osteomalácia é o quê? A desmineralização do osso. No caso da hipofosfatêmica, causada pela falta de fósforo. O fósforo participa da mineralização, porque participa da formação da hidroxapatita. Então, se você não tem fósforo, você mineraliza o osso. E se não tem mineral, a densidade mineral óssea vai lá para baixo. É densidade mineral óssea, né? Então, não separa. Então, às vezes, um paciente recebeu o diagnóstico de osteoporose pela densitometria, está cheio de fratura. Mas aí vai dizer, tá com dor, osteoporose não causa dor. Tá com fraqueza muscular, osteoporose não causa fraqueza muscular. E quando você olha no laboratório, o fósforo baixo, né? Osteoporose não causa fósforo baixo. Né? Inclusive, quando a gente dosa o fósforo, deve dosar o fósforo em todo paciente com o diagnóstico densitométrico de osteoporose, é exatamente para fazer diagnóstico diferencial. Porque se o fósforo está baixo, muda completamente o meu raciocínio. Talvez o paciente não tenha osteoporose, o que ele tenha é osteomalácia. Certo? Então, saber reconhecer é muito importante, certo? Outra coisa é saber diferenciar a etiologia, tá? Que aí é mais difícil, o buraco é mais embaixo, reconheço que é algo complexo mesmo. Na criança, ali com ractismo, eu vou pensar no diagnóstico em algo genético, né? E aí o que é que eu não posso esquecer? Que a principal causa de ractismo hipofosfatêmico na criança é a forma ligada ao X, que é uma mutação inativadora do gene FEX. O FEX, PHEX, tem o X, então é a forma ligada ao X. Então, de etiologia do ractismo hipofosfatêmico, ninguém pode ir para a prova sem saber que a forma mais comum é a ligada ao X, que ocorre por uma inativação do gene FEX, certo? Outra causa que tem caído muito na prova de ractismo hipofosfatêmico é a síndrome de McCune-Albright.
Geralmente, síndrome de McCune-Albright cai no contexto de puberdade precoce, certo? Seja no menino, seja na menina. Mas uma das características da síndrome de McCune-Albright é a presença de displasia fibrosa, é um osso displásico, certo? Esse osso displásico, ele é capaz, pode ser capaz de produzir, potencialmente capaz de produzir, um hormônio fosfatúrico que faz perder fósforo na urina, que é o FGF23. Né? E aí, o paciente com síndrome de McCune-Albright, então, pode ter excesso de FGF23, perde por isso muito fósforo na urina e faz um raquitismo hipofosfatêmico. Então o paciente tá com cara de raquitismo, tá com cara de McCune-Albright, falou um fósforo baixo, ele provavelmente tem um raquitismo hipofosfatêmico devido à síndrome de McCune-Albright. As duas coisas associadas, certo? Então isso tem caído na prova também. No adulto, quando eu penso em etiologia, pensar nas duas principais etiologias de osteomalácia hipofosfatêmica. Tumor produtor de FGF23 é uma, né? É geralmente um tumor benigno, de origem mesenquimal, pequenininho, difícil de achar, esse é o grande problema, ou síndrome de Fanconi. Não, então são as duas etiologias de osteomalácia hipofosfatêmica que não se pode esquecer. O paciente ele pode dar dica ali ou puxando para Fanconi ou puxando para um tumor produtor de FGF23. Né? Mas claro, assim, eu não vou entrar em mais detalhes, porque aí eu tinha que mostrar imagem, fluxograma, né? É realmente raquitismo e osteomalácia. É difícil, é complicado, mas nos últimos anos só não caiu agora em 2022 na prova do TIM, né? Todo ano caía, às vezes caía mais de uma questão e já caiu aberta também. Então tem que ir para a prova sabendo, e se não caiu agora em 2022, chance de cair em 2023 é enorme, certo? Então quem for fazer prova tem que estudar direitinho o raquitismo e osteomalácia, porque cai não só na prova de metabolismo ósseo, mas cai também na prova de pediatria, certo? No ano que caiu na aberta, que foi agora em 2021, e foi aquele AUE que caiu o raquitismo na prova aberta, foi a questão de pediatria, não foi nem a questão de osso não, certo? Então você tem aí duas possibilidades para cair raquitismo e osteomalácia em duas provas diferentes, então a chance de cair aumenta muito, né? E as duas bancas gostam muito de cobrar, então tem que estudar.